Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o Banco Central e o assalto ao povo trabalhador brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap, hein, com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. O QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo. Camaradas, note, estou gravando esse vídeo na madrugada da quarta para quinta-feira. Quinta-feira agora eu vou viajar, vou para São Paulo. No sábado eu participo de uma atividade lá em Santos. Coloca na tela Maxwell, por favor. E no domingo tem o lançamento do meu livro novo, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos, domingo, junto com Pedro Silva e grande elenco, que também vai estar lançando o livro dele. Coloca aí na tela também Maxwell a arte. Então eu espero vocês sábado em Santos, domingo em São Paulo, capital. Dito isso, eu tenho que gravar esse vídeo, velho, porque assim, eu já falei aqui várias vezes no canal que eu sou apaixonado pela persona do Darcy Ribeiro, né? E aí uma das frases mais marcantes do Darcy Ribeiro é quando ele fala que sabe o que o Brasil pode ser e dói ver o que o Brasil é. Veja, nosso país é um país assaltado, né? Todo país de capitalismo independente é um país assaltado, roubado, expropriado, sabe? É um país que é colocado numa condição de, como diria, a brilhante síntese do André Gunder Frank, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Porque o caso brasileiro, assim, tem um gostinho de um combo plus, master plus, mega de desgraça, que é impressionante. O Banco Central acabou de aumentar mais uma vez a taxa de juros. A taxa de juros saiu de 11,25% para 12,25%. Assim, a maior taxa de juros real do mundo, assim. E na ata do Banco Central, né, aliás, no comunicado, desculpa, do Banco Central, já é dito o seguinte, abre aspas, diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em si confirmando o cenário esperado, ajustes da mesma magnitude nas próximas duas reuniões. Então, os caras dizendo o seguinte, nas próximas duas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, sabe o que significa? Significa que vai ter mais, em cada uma das reuniões, mais um aumento de 1%, fazendo com que em 2025, em março de 2025, a Selic vai pipocar para 14,25%. Assim, é inacreditável. Vocês terem uma ideia, esse aumento de 1% da taxa de juros agora tem como consequência direta o aumento do gasto público com juros da dívida pública de mais de 50 bilhões de reais. É bilhões, gente. É com B de bola. É com B de bola. Entendeu? Mais de 50 bilhões. Só para vocês dimensionarem o que é que isso significa. O Fernando Haddad, neoliberalzinho, não apresentou um pacote de corte de gastos que está inclusive para atacar o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse aumento agora da despesa pública com juros, porque aumentou a taxa Selic, vai ser mais de 10 vezes maior o que vai se economizar, com todas as aspas possíveis, com o ataque ao BPC. Vocês entenderam? Veja, todo o pacote neoliberal apresentado pelo Fernando Haddad e pelo governo Lula visa economizar 70 bilhões até 2030. Com esse aumento agora e o próximo aumento da taxa de juros, né, 1% agora e 1% depois, já vai mais de 90 bilhões de aumento do gasto financeiro do Estado, do gasto com juros da dívida pública. Vocês entenderam que, assim, em duas reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, aí é dar cacete no BPC, que serve para pessoa na miséria, para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, pobres, que têm dificuldade de sobreviver, é dar cacete no abono salarial, é atacar a valorização do salário mínimo, para em duas reuniões do Copom, aumentando a taxa de juros 2%, somando as duas reuniões, já dá um valor, crescimento da despesa pública muito maior do que o economizado com esse pacote neoliberal de ataques. Entenderam a malícia? Aí aparece gente dizendo assim, mas Jones, como é que vai segurar a inflação se aumentar a taxa de juros? Meu irmão em Cristo, meu irmão em Cristo. Veja, isso é mentira, que para segurar a inflação você tem que necessariamente aumentar a taxa de juros. Veja, inflação é um fenômeno complexo com múltiplos determinantes. Quando é que
elevar a taxa de juros tem um impacto real no combate à inflação. Quando você tem um desencontro entre oferta e a demanda. Então vamos imaginar o cenário que a economia está superaquecida, você tem 100% da capacidade instalada ou próximo disso de produção, de produzir bens, mercadorias funcionando, só que mesmo assim esse 100% da capacidade instalada produzindo não dá conta de atender a demanda agregada da economia. O que é a demanda agregada? É basicamente a renda que famílias e empresas têm para consumir, mais o crédito disponível na praça. Fundamentalmente é isso. Então assim, não há capacidade neste momento de aumentar a capacidade de oferta, de aumentar a capacidade de produção. E você tem uma demanda maior do que a oferta. Nesse cenário, você aumenta a taxa de juros, reduzindo a demanda agregada, porque você encarece o crédito disponível. Então você reduz a demanda e essa redução da demanda visa encontrar um equilíbrio entre oferta e demanda. Porque aumentando a taxa de juros, você reduz a demanda, fazendo com que ela chegue no limite adequado da oferta, reduzindo os efeitos inflacionários de uma demanda muito maior que a oferta. Fora desse cenário, pipocar a taxa de juros só tem efeito na redução da inflação se você provocar uma recessão. Então, assim, se você jogar a economia na crise, no buraco, tiver uma recessão, aí realmente pode ter algum efeito na redução da inflação, às custas de explodir a fome, a miséria, o desemprego e a porra toda. Veja, o cenário brasileiro não é um processo de que você tem uma demanda muito maior do que a oferta. Isso não é verdade. Afora isso, nem toda inflação é um desajuste entre oferta e demanda. Há vários fatores que compõem a inflação. Fatores de preços administrados, fatores de câmbio, fatores de conjuntura internacional. Então vamos dar 3 exemplos básicos para vocês aqui. O Brasil hoje não produz fertilizantes, né? O Brasil importa 80% dos fertilizantes que consome. E aí acontece algum evento geopolítico qualquer. A Rússia amanhã joga um míssil fuderoso na Ucrânia, intensifica a guerra, sobe o preço dos fertilizantes no mercado internacional. Isso vai rebater, sim, em toda a economia brasileira, porque é uma economia dependente da importação de fertilizantes, né? Aumenta a taxa de juros, o que isso vai ter impacto? Aí o aumento da taxa de juros vai fazer com que o fertilizante que a gente importa de fora fique mais barato? Como é que é isso? Sabe? Ou então, imagine que aumenta a demanda, por exemplo, aumenta a demanda chinesa por carne bovina, né? Aumenta a demanda chinesa por carne bovina. Isso gera um estímulo cada vez maior para exportação. Com um estímulo cada vez maior para exportação, o preço da carne bovina fica muito mais caro no Brasil. Isso é sentido pelo brasileiro na hora de ir no supermercado. O aumento da taxa de juros, o que é que isso vai produzir de efeito? Sabe? Qual é o efeito disso? Vai ficar mais barata a carne? Porque aumentou a taxa de juros? Ou então, imagine o cenário, a gente tem, por causa da própria política interna dos Estados Unidos, uma valorização gigantesca do dólar. Isso impacta, por exemplo, no preço dos remédios, né? Já que boa parte dos fármacos consumidos no Brasil são importados de fora, portanto negociados em dólar. Toda vez que você tem alteração no câmbio, aumenta o preço do remédio. Aí beleza, aí tem alguma questão na política interna dos Estados Unidos, decisões do Fed, do Banco Central norte-americano, não, né? Estadunidense, que faz com que se valorize o dólar, isso tem impacto aqui no preço dos remédios, aumenta a taxa de juros, sabe? Veja, gente, isso é mentira. Essa ideia de que é preciso aumentar a taxa de juros frente a toda e qualquer pressão inflacionária, isso é mentira. Isso é uma ideologia. Isso é uma ideologia típica do capitalismo dependente neoliberal brasileiro para justificar a manutenção da taxa de juros, da taxa Selic nas alturas e garantir os ganhos rentistas de vários setores da classe dominante brasileira. Desde 2023, eu comecei cada vez mais a falar sobre ciência, tecnologia, inovação aqui no canal e tal, e tem muitos engenheiros e engenheiras me acompanhando, né? Então eu recebi uma denúncia que eu pedi autorização, inclusive, ao rapaz para falar disso no vídeo, que falta ainda chegar os detalhes, mas esse rapaz trabalha numa empresa multinacional, né, que controla a distribuição de energia elétrica em 3 estados da Federação Brasileira.
E a empresa, por exemplo, adotou como política que ela não compra absolutamente nenhuma mercadoria de empresas brasileiras, mesmo tendo disponível no mercado brasileiro, inclusive mais barato. Ela compra tudo da sua matriz, né, que fica nas Europa. E aí, por exemplo, isso está aumentando a planilha de custos, né, da empresa. Aí uma empresa dessa vai fazer pressão para aumentar a tarifa de energia elétrica. Vai apresentar a planilha de custos, vai dizer assim, ó, tá mais caro a distribuição de energia elétrica, os custos de manutenção, de reposição de bens de capital e por aí vai. Aí aumenta a energia elétrica, né? Aumenta a tarifa, e isso tem um impacto inflacionário em toda a economia, é um preço administrado, aí aumenta a taxa de juros. Sabe, isso é mentira, pelo amor de Deus, viu, gente? Assim, isso por um lado. Aí outras pessoas falam assim, ah não, Júnior, mas tem que aumentar a taxa de juros para controlar o dólar. Isso também é mentira, gente. Mecanismo de controle das variações cambiais de curtíssimo prazo é mecanismo de atuação do Banco Central. Do Banco Central atuar no mercado de câmbio para manter a taxa de câmbio vendendo dólares a partir de uma margem aconselhável. Isso não é aumentando a taxa de juros que você controla variações de curtíssimo prazo no câmbio, não, sabe? Isso é uma mera desculpa para duas coisas fundamentais: potencializar os ganhos rentistas, né, esfolando o fundo público, tirando até o último centavo do fundo público. E aqui tem uma coisa curiosa que é importante vocês saberem. O teto de gastos do Temer, ele impunha um controle ao gasto primário do Estado e deixava livre o gasto financeiro do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo que vai para a gente, que é trabalhador, trabalhadora, com saúde, com educação, com cultura, com ciência e tecnologia, com infraestrutura, geração de emprego e por aí vai. É o dinheiro que vai para a universidade, para o SUS, para BPC, para aposentadoria, abono salarial, etc, etc, etc. Esse é o gasto primário, mas tem um gasto financeiro do Estado, que é fundamentalmente o gasto com juros e serviço da dívida pública. O teto de gasto do Temer colocava um limite para o gasto primário, mas deixava livre o gasto financeiro. O teto de gastos do governo Lula-Alckmin, liderado pelo Fernando Haddad na área econômica, impõe um limite ao gasto primário do Estado e deixa livre o gasto financeiro. Então esse bando de arrombado, e aí desculpa gente, é isso mesmo, bando de desgraçado, infeliz, né? Um bando de canalha vai o mês inteiro com um discurso histérico, tem que cortar gasto é cortar o gasto primário, o gasto que atinge necessidades da classe trabalhadora, né? O gasto financeiro tem que turbinar para transferir recurso público para o bolso da classe dominante, da burguesia. São mais de 50 bilhões a mais. Esses canalhas vão ganhar com isso, percebe? Aí você percebe toda a falsidade, toda a mentira do discurso de responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas públicas e por aí vai. Tudo mentira. Tudo absolutamente mentira. E sabe o que esses caras são tão miseráveis? Eles vão pegar isso, aí daqui uma semana vai estar dizendo que o déficit público aumentou. Que déficit? O déficit nominal. Aí veja a malícia. O que é o déficit nominal? É a diferença entre o que o Estado brasileiro gastou e arrecadou, considerando o gasto financeiro do Estado, entendeu? Então toda vez que aumenta a Selic, aumenta o gasto financeiro do Estado. Aí eles vão apresentar na próxima semana, nos próximos dias, não, o déficit nominal do Brasil cresceu mais de 1 trilhão e não sei o quê. Sendo que esse gasto está incluído o gasto com juros da dívida pública. E o déficit nominal cresceu porque esses canalhas defendem e conseguiram empurrar mais um aumento da taxa de juros. Então o déficit nominal cresce por causa do aumento da taxa Selic, que faz com que o gasto financeiro do Estado dispare. Aí eles apresentam o crescimento do déficit nominal, dizendo que por causa disso tem que cortar mais do gasto primário, entendeu? Tem que arrochar mais no lombo do povo trabalhador. Aí tem que cortar do SUS, tem que cortar da educação pública, tem que cortar do Bolsa Família, tem que cortar do BPC, tem que cortar da aposentadoria, tem que cortar da cultura, da ciência e tecnologia. Entendeu a malícia? Aumenta a taxa Selic, consequentemente aumenta a despesa financeira do Estado, consequentemente aumenta o déficit nominal. Eles pegam o número do déficit nominal, faz escândalo e dá a entender que o crescimento do déficit nominal é porque o governo está gastando muito com saúde, com educação, com assistência social. Mas o déficit nominal aumentou porque vocês aumentaram a taxa de juros, velho. Sabe? Veja, é um país assaltado. É um esquema assim indecente de mentira. É isso que a gente tá falando, de mentira
legalizada, institucionalizada, em que se usa termos técnicos difíceis, o déficit nominal, o déficit primário, não sei o quê, papapá, e cria-se mentiras abertas, não, tem que reduzir o gasto público, porque se reduzir o gasto público, reduz os juros. Isso é mentira. Não tem relação nenhuma. Tem relação nenhuma. Só há uma relação de redução do gasto público com redução da taxa de inflação em condições de um país com soberania monetária ultra restrita ou sem soberania monetária, em que o país está ultra endividado do ponto de vista externo. E aí sim, aí tem uma relação com o nível de gasto público e a taxa de inflação vis-à-vis os compromissos que o país tem que honrar da sua dívida externa. Não é o caso brasileiro, percebe? E aí sabe o que é que me deixa mais indignado? Eu já falei aqui várias vezes no canal que é um teatro. Foi um teatro, todo 2023, a briga entre o Lula e o Campos Neto. Porque o diagnóstico da economia brasileira, a concepção de macroeconomia do Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda do governo Lula e do Roberto Campos Neto é a mesma. A mesma concepção de macroeconomia. Mesma concepção de política econômica. Isso está muito bem demonstrado no texto que eu já citei 3.000 vezes aqui no canal e não teve um petista desse que fica me atacando para refutar o texto, para dizer que está errado, do professor Pedro Paulo Bastos, que está no site A Terra Redonda, que é Não Há Alternativa? Interrogação. O professor Pedro Paulo expõe ali que Haddad e o Campos Neto têm a mesma concepção de macroeconomia, o mesmo diagnóstico econômico da realidade brasileira, percebe? Leiam lá o texto, gente. Vejam se tem algum erro. Veja se é mentira, entende? E aí, veja, o governo Lula, ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Então, o governo Lula tem 2 assentos, maioria. Ele poderia mudar a meta de inflação para, inclusive, pressionar a redução da taxa de juros, né? Colocando a meta de inflação mais realista e não essa imbecilidade que está aí. Nunca foi feito. Mesmo a autonomia do Banco Central, a privatização do Banco Central, ainda é facultativo à presidência da República solicitar a demissão do Campos Neto, a demissão do presidente do Banco Central. O Senado aceita ou não, né? Mas está lá, pode solicitar demissão sim, percebe? Nunca foi feito. Aliás, o começo do governo deveria ser a primeira briga do governo, os primeiros 100 dias de governo, quando o governo está fresquinho, recém-saído das urnas, está com toda a legitimidade, está com a popularidade alta. A primeira briga do governo é acabar com a privatização do Banco Central. Não foi feito. Assim que o Lula foi eleito, a Gleisi Hoffmann dava declarações dizendo que o Campos Neto ia ser mantido no Banco Central. O Banco Central não ia mudar. Coloca aí na tela, Maxwell, matérias da época, por favor. Sabe, gente? Foi tudo um teatro. E aí, por que é um teatro? Gente, foi unânime a decisão do Banco Central. Unânime. Todos os indicados por Lula e por Haddad votaram a favor de aumentar a taxa de juros. Eu já falei aqui para vocês várias vezes. No dia que o Galípolo senta na cadeira de presidente do Banco Central, o petismo nunca mais fala de juros altos. E se falar, vai falar sem citar o nome do presidente. Porque fizeram um debate despolitizado. O problema é que o Campos Neto é bolsonarista. Não, o problema é a privatização do Banco Central. O problema é a autonomia do Banco Central. Foda-se se o Campos Neto é bolsonarista ou não. O problema é a privatização do Banco Central que facilita a captura dele pelo mercado financeiro. Então, se ele é bolsonarista ou não, essa não é a questão central. A questão central foi aprovado de maneira ilegal a privatização do Banco Central durante a pandemia numa votação online, né? Em que essa privatização do Banco Central facilita a captura do Banco Central pelo mercado financeiro e pela dinâmica rentista da classe dominante brasileira. Esse é o debate. Bolsonarista, bolsonarista. Meu presidente é bolsonarista. Não, massa. E Gabriel Galípolo, que votou a favor? Gabriel Galípolo assume agora em janeiro a presidência do Banco Central. Aí, na mensagem do Copom, estava dizendo que nas próximas 2 reuniões do Copom vai aumentar a taxa de juros. Aí, quando o Gabriel Galípolo sentar lá e continuar aumentando a taxa de juros, qual vai ser a desculpa? Galípolo é um traidor? Galípolo é bolsonarista? Não, Galípolo em 2010 estava assinando manifesto para José Serra candidato à presidência. Vocês sabiam disso? Galípolo, em 2010, estava assinando manifesto defendendo José Serra candidato a presidente da República. Esse é o Gabriel Galípolo, sabe? Então, assim, peraí, gente. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Na moral, vamos acordar. Vamos para a realidade. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. É feito pelo Poder 360. Aqui, ó. Galípolo só divergiu voto uma vez com Campos Neto. Veja, Galípolo, desde que virou diretor do Banco Central, os diretores do Banco Central votam no Copom para aumentar ou não a taxa de juros, né? Desde que virou diretor do Banco Central, Galípolo só divergiu uma vez de Campos Neto. Sendo que
Aqui, ó. Votaram iguais. Sim, 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 sim. Aí, qual foi a vez que divergiram? Na vez que divergiram, o Campos Neto defendeu a taxa de juros de 10,25% e o Galípolo defendeu a taxa de juros de 10,50%. O Galípolo defendeu uma taxa de juros maior que o Campos Neto, gente. Vocês entenderam isso? Na moral, a única vez que o Galípolo divergiu do Campos Neto, o Galípolo conseguiu defender um aumento da taxa de juros maior que o Campos Neto. Tá ligado? Assim. E aí assim, ó. E aí o resto. Sim, 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 sim. Tipo assim, Galípolo e Campos Neto votam iguais. Aí, vem cá. Se Campos Neto é sabotador, é bolsonarista, é escravo do mercado financeiro, é serviçal dos bancos, quer sabotar o Brasil e por aí vai. Tudo isso é verdade. Galípolo é o quê? Vamos lá. Ah, não, Jones, é que você não entende. Você é web comunista. Você é esquerda DCE. Isso aí é o xadrez 4.0 do Galípolo. Depois que ele sentar na presidência, ele vai começar a baixar a taxa de juros. Vai, né, gente? Vocês viram que o Lula acabou de indicar o caba do Bradesco, né? Para a diretoria do Banco Central, né? O governo Lula, gente. Cara do Bradesco. Sabe? Assim, gente, ó, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Sabe o que é que tá acontecendo? A burguesia brasileira, ela, com contribuição fundamental do governo Lula, tá preparando uma cama de gato que é assim, ó. Faz uma pressão em nome do novo teto de gastos, de cumprir o arcabouço fiscal por corte de gastos e aumenta a taxa de juros. Veja, aumentar a taxa de juros e cortar gastos é uma receita para você jogar a economia ou na recessão ou você desacelerar de maneira substantiva crescimento econômico, consumo das famílias, investimento e massa salarial. Percebe? Então é isso, você joga a taxa de juros para as alturas e você segura a política fiscal. Por quê? Veja, mesmo com a taxa de juros alta, se a política fiscal estiver na dinâmica expansionista, garantindo que bancos públicos, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, compensem a taxa de juros alta, oferecendo uma taxa de juros mais barata para alguns setores estratégicos da economia, a economia consegue crescer e muito bem. Isso tem limites, tem questões e tal, mas assim, dá para a economia ter uma alta taxa de crescimento e uma alta taxa de investimento, mesmo com juros estratosféricos, se a política fiscal puxar o crescimento e o investimento. Então a política monetária está amarrando, mas a política fiscal está puxando. Que foi basicamente o que aconteceu no governo Lula 2, viu? Taxa de juros nas alturas, estratosférica, mas política fiscal muito ativa, né? Crescimento do gasto público muito substantivo. No governo Lula 3, você tem a política monetária amarrada, né, com taxa de juros subindo, e você tem a política fiscal amarrada pelo novo teto de gastos, com a pressão para restringir ainda mais fazendo corte. Veja, política fiscal contracionista, mais taxa de juros alto é receita para você reduzir consumo das famílias, reduzir geração de emprego, reduzir crescimento econômico, reduzir investimento. Isso é visando derrubar a popularidade do governo. Então o governo eu acho incrível, velho. Tem muita gente que assiste meu canal aqui, volta e meia comenta, não entendo porque o governo Lula tá fazendo isso, eu não entendo, não sei o que. Veja, gente, eu consigo entender teoricamente várias coisas, mas até eu tenho dificuldade acreditável. Se um governo tá se colocando numa armadilha, que é de um lado tem um fuzil, do outro lado tem a AK-47. É isso? Percebe? A popularidade já não tá boa, né? Já não tá indo bem. Não tá indo bem. Mas aí, sabe? Então assim, gente, é inacreditável, inacreditável. É por isso que no vídeo recente do canal, Gessé Souza, Reinaldo Azevedo e o debate sobre a economia, eu falei que pauta primeira, já que vocês gostam de falar de eleição 2026, pauta primeira de qualquer candidato ou candidata séria é reverter a privatização do Banco Central. Olha, foi para a eleição presidencial, deputado federal também, viu? Deputado federal e senador também, diga-se de passagem. Foi para a eleição e não falou em reverter a privatização do Banco Central, a autonomia do Banco Central, é vendido à burguesia. É isso mesmo. Não falou, em momento nenhum, não tocou no tema, é vendido à burguesia. A pessoa pode até não estar consciente disso ainda, né? Mas é isso. Foi na eleição 2026, não falou de reverter a privatização do Banco Central,
é vendido ao sistema. Não é tá chamando o Campo Neto de bolsonarista, não é tá atacando o Campo Neto, não. É a privatização do Banco Central. É o controle público sobre o Banco Central. Essa que é a questão. Não falou do tema, pode crer, é vendido. Não deu as caras ainda, não revelou quem é ainda, mas cedo ou tarde vai revelar a desgraça que é. Então, assim, a gente precisa fazer um debate muito sério, gente. Assim, 2025, né? Sobre o enfrentamento à política de privatização do Banco Central e esse assalto ao fundo público para transferir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para todos os setores da classe dominante brasileira e parar de teatro, de falsa luta, de dizer, o problema é o Campo Neto bolsonarista. Não. O problema é uma lógica sistêmica no capitalismo dependente brasileiro de alimentar o rentismo, a partir da captura do controle da banca privada do Banco Central, que está em conexão também, né, com ataques especulativos ao real e com toda a pressão da mídia burguesa para manter a taxa de juros nas alturas e com toda a pressão do sistema bancário, dos fundos de investimento e por aí vai. Então, assim, ou a gente enfrenta isso, ou o Brasil, o povo trabalhador brasileiro vai continuar sendo sugado como uma sanguessuga, vai tirando sangue, sabe, do corpo da pessoa. É isso, galera. Não vou dizer, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque não tem como gostar não, viu? É isso. Espero que vocês tenham ficado putos com esse vídeo. E não se esqueça, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.